O amanhecer ainda não havia chegado. O céu ainda estava carregado de uma névoa cinzenta. Jonas Rei o despertou sobressaltado com o estrondoso trotar de cascos do lado de fora de seu casebre frágil. Ele abriu a porta de madeira rangente, e seu coração se apertou de repente. Bem diante dele, sentavam-se mais de uma dúzia de guerreiros apache a cavalo, imóveis como estátuas de pedra. A luz das tochas projetava longas sombras no chão, tremulando sobre seus rostos e revelando a profunda pintura de guerra em vermelho carmesim. Cada olhar era afiado e frio, como se pudesse perfurar carne. Liderando-os estava um ancião, um chefe coberto por um manto de pele de cervo, o cabelo preto e prateado esvoaçando ao vento. Ele adiantou o cavalo e falou com uma voz pesada como rochas despencando de um penhasco. Você deve vir conosco. O conselho tribal pronunciou o seu nome. Jonas congelou, a mão apertando instintivamente o batente apodrecido da porta. Ele era apenas um rancheiro pobre, dono de algumas vacas magras, vivendo em um casebre com telhado que pingava e paredes tortas. Durante anos, ninguém havia lhe dado atenção. E agora, um bando inteiro de guerreiros cercava sua cabana, como se estivessem encurralando uma fera selvagem. Lembranças da noite anterior voltaram à sua mente. Uma mulher apache desmaiada em uma ravina montanhosa, o corpo encharcado de sangue, os olhos semicerrados no limiar da morte. Ele havia se ajoelhado ao lado dela e oferecido o último gole de água de seu cantil. E aquele único gole de água agora o havia levado à porta do destino. Jonas Rei jamais imaginou que chegaria o dia em que seria convocado diante de uma tribo inteira. Sempre fora apenas um rancheiro pobre, sobrevivendo à beira do riacho seco, vivendo em um casebre podre que poderia desabar com o próximo vento forte. Tinha 46 anos, um ex-soldado que vestira o uniforme durante a Guerra Civil. Ele conhecia o cheiro da pólvora e o som de companheiros caindo ao seu lado. Quando voltou para casa, não lhe restou nada além de cicatrizes profundas, um rifle velho e surrado e um par de mãos calejadas. Sua esposa e seu filho haviam morrido no mesmo inverno em que ele abandonara o campo de batalha. Desde então, viverá uma vida silenciosa, longe da cidade, criando gado e cavando poços, tentando esquecer o barulho do mundo. O rancho de Jonas era tão pobre que as pessoas da cidade muitas vezes mencionavam seu nome com zombaria. Seu rebanho podia ser contado nos dedos de uma mão. As pastagens estavam secas e queimadas, e as cercas se inclinavam como velhos cansados. Mas para ele, a pobreza era melhor que o caos. Pelo menos ali, podia existir sem incomodar ninguém. E então veio a noite passada. Enquanto conduzia o gado de volta ao curral, viu uma figura caída perto de uma ravina. Ao se aproximar, parou, gelado. Era uma mulher apache, o corpo coberto de ferimentos, sangue encharcando as pedras rachadas sob ela. Seus olhos mal estavam abertos, trêmulos, e sua mão fina se estendia como se implorasse por algo. Jonas ficou imóvel. Sabia muito bem o perigo de tocar em uma indígena, especialmente uma mulher. Em tempos como aqueles, até mesmo um rumor poderia ser suficiente para que ele fosse despedaçado. Mas então, as lembranças de seu jovem filho invadiram sua mente. O mesmo olhar desesperado nos olhos. Jonas não conseguiu se afastar. Carregou-a de volta ao casebre, acendeu o fogo, rasgou uma camisa velha para enfaixar seus ferimentos e lhe deu água para beber. Pouco antes de desmaiar, seus lábios rachados sussurraram um nome em aioca. Agora, antes mesmo que o sol nascesse, aquele único ato de misericórdia o colocará diante de uma tribo inteira, e de um destino que ele jamais imaginara. A lamparina de óleo tremeluzia no pequeno casebre, lançando um brilho amarelo pálido sobre as paredes de madeira rachadas. Jonas agachou-se ao lado do fogo, suas mãos calejadas mergulhando suavemente um pedaço de pano rasgado em uma bacia pequena de água, pressionando-o depois contra o ferimento no ombro de Aioca. O sangue ainda escorria do talho, o cheiro forte misturando-se à fumaça no ar, espesso o suficiente para sufocar. Ela soltou um gemido fraco, seus olhos escuros se abrindo e fechando. À luz do fogo, Jonas pôde ver a dor e o medo gravados profundamente em seu olhar. Sua mão trêmula agarrou o pulso dele, fraca, mas suplicante. Você está segura aqui.
Ninguém vai te machucar, e Jonas sussurrou, a voz áspera pelos anos de silêncio. Aioka não compreendia todas as palavras, mas ouvia a calma no tom dele. Suas pálpebras tremeram e voltaram a se fechar. Jonas rasgou outro pedaço de pano e o enrolou em seu pulso, onde marcas escuras ainda mostravam o lugar onde uma corda havia se enterrado em sua pele. A noite se arrastou sem fim. Do lado de fora, o vento uivava pelas frestas da porta, levantando nuvens de poeira que sibilavam pelo chão. Dentro do casebre, Jonas permanecia sentado ao lado da cama de bambu rangente, observando a estranha respirar em rajadas curtas e trêmulas. Cada vez que ela se mexia, ele se inclinava, tocando suavemente seu braço, sussurrando para ela como fazia com seu filho pequeno. Próximo da meia-noite, Aioka se mexeu. Seus lábios rachados se entreabriram e, entre respirações irregulares, veio um sussurro. Não, e me deixe. Jonas sobressaltou. Ele segurou sua mão fina e a apertou com firmeza. Eu não vou te deixar, e disse ele, agora mais firme, como um voto. Naquele momento, um fio invisível pareceu uni-los. Um homem branco pobre, sem nada além de seu nome, e uma mulher apache deixada para morrer. 2 sobreviventes, ambos abandonados pelo mundo. Jonas permaneceu acordado a noite toda. Sempre que o fogo começava a morrer, ele colocava mais lenha. Cada vez que Aioka tossia, ele lhe dava tigela de água. Pouco antes do amanhecer, seus olhos se abriram novamente e encontraram os dele. E naquele olhar além da dor havia um estranho lampejo de luz e um lampejo de confiança. E Jonas entendeu, e daquele momento em diante, ele não estava mais sozinho. O sol ainda não havia surgido no horizonte, mas dentro do casebre desmoronado, o fogo já havia se reduzido a brasas avermelhadas. Jonas permanecia ali, encostado na parede, os olhos pesados de exaustão, mas jamais se afastando da mulher apache deitada na cama de bambu. Aioka moveu-se levemente, sua mão fina estendendo-se no ar, tateando. Jonas inclinou-se e a segurou, sua grande mão calejada envolvendo os dedos frágeis dela. Seus olhos se abriram um pouco, turvos no início. Mas, quando o reconheceram, o canto dos lábios dela tremeu num sorriso cansado. Você me salvou, disse ela. Seu inglês era quebrado, a voz áspera como o vento através da grama seca. Jonas congelou por um instante. Aquela frase curta, depois de tantos anos envoltos em sombras, acertou-o direto no peito. Ele a sentiu devagar, a voz. Ninguém merece ser deixado lá fora, assim. Durante a madrugada, Jonas misturou o último punhado de fubá com água e o deu a Aioka, colherada por colherada, cada gole muito cuidadoso. Ela bebeu devagar, olhos fechados, cada deglutição uma pequena batalha silenciosa. Conforme a força começou a retornar, ela passou a falar mais, embora quase sempre em sua língua nativa, de palavras que Jonas não conseguia entender. Mas em cada som, ele ouvia um tipo de tristeza partida. Às vezes, ela chorava em silêncio, lágrimas escorrendo de olhos firmemente fechados. Jonas colocou uma mão pesada em seu ombro. Sem palavras, apenas presença. E nesse silêncio, os tremores de Aioka diminuíram. Seus ombros se afrouxaram como os de uma criança que finalmente encontrou algo em que confiar. Do lado de fora, o vento da manhã levantava a poeira vermelha em redemoinhos retorcidos. A pradaria parecia avisar algo sombrio. Jonas sabia que agora carregava um segredo que nunca pediu. Uma mulher apache deixada para morrer em suas terras. Algo assim, aos olhos da tribo, poderia marcá-lo como um vilão com nada além de um sussurro. E ainda assim, olhando para Aioka ali deitada, a luz tremeluzente revelando um rosto cansado, mas cheio de força silenciosa, Jonas não sentiu arrependimento algum. Algo dentro dele havia mudado. Onde antes queria apenas solidão, agora se via entre a vida e a morte de outro ser humano. Na noite anterior, ele havia oferecido a ela um único gole de água. Mas aquele gole havia ligado seus destinos para sempre. O que Jonas não sabia era que, além daquelas colinas, toda a tribo já sabia o que ele tinha feito. E, quando os primeiros raios de sol romperam o horizonte,
o estrondo de cascos retornaria, e desta vez para levá-lo a um círculo de fogo maior do que qualquer pesadelo que ele já conhecera. Muito obrigado por estar aqui. Se esta história despertou algo em você, em memórias de pores do sol empoeirados ou o eco de cascos batendo no coração, inscreva-se no meu canal para que, todos os dias, possamos nos sentar juntos e eu lhe contarei outra história do Oeste. O primeiro som de cascos ecoou ao longe, como trovão rolando pelas planícies cobertas de neblina. Jonas se levantou num sobressalto, instintivamente estendendo a mão para o velho rifle pendurado na parede. Na cama de bambu, os olhos de Ayoka se abriram em pânico. Ela sussurrou algo em sua língua natal, a voz trêmula. Jonas não entendia as palavras, mas o medo nos olhos dela dizia tudo. Em pouco tempo, o estrondo distante tornou-se uma tempestade. A terra tremeu em ondas, poeira vermelha se levantando num nevoeiro no horizonte. Então, os cavalos apareceram, em dezenas de guerreiros Apache avançando, formando uma meia-lua ao redor do casebre gasto. Lanças erguidas, arcos tensionados, a luz da manhã tremulando em seus rostos pintados com padrões frios e guerreiros. Jonas deu um passo até a porta, rifle em mãos, embora soubesse perfeitamente que não era nada diante daquela força. Seu coração batia forte, suor escorria pela nuca, mas ele permaneceu firme, seu corpo magro enfrentando o círculo que se fechava. Entre os guerreiros, um velho chefe avançou com seu cavalo. Seus cabelos prateados dançavam ao vento. Um manto de pele de cervo caía sobre seus ombros. Seus olhos negros e profundos se fixaram em Jonas, e frios como uma lâmina. Jonas Reio, disse ele, a voz áspera e baixa, cada palavra caindo pesada como pedra. Você tocou o sangue do nosso povo. O conselho dos anciãos o convoca. Venha agora. Jonas apertou o rifle com mais força, pronto para falar, para explicar, mas então olhou para trás. No estreito batente da porta, Ayoka havia se apoiado sobre um dos braços. Seu rosto estava pálido, seus olhos suplicantes. Ela balançou a cabeça lentamente, os lábios tremendo enquanto sussurrava uma única palavra em inglês. Go. Ele vacilou. Naquele momento, Jonas entendeu. Se ficasse, sangue seria derramado, e a mulher que ele salvara na noite anterior seria a primeira a testemunhar. Com um suspiro pesado, Jonas abaixou o rifle. Ergueu as duas mãos no ar, um gesto de rendição, mas seu olhar permaneceu firme. O velho chefe assentiu. 2 guerreiros avançaram, girando cordas para amarrar os pulsos de Jonas. Os cavalos se viraram, levantando nuvens de poeira vermelha. Levaram Jonas embora, deixando para trás o casebre desmoronado e a mulher frágil sentada perto do fogo da manhã. Jonas sabia que sua vida havia sido mudada para sempre por um único gole de água. E agora estava sendo levado ao lugar onde seu verdadeiro destino o aguardava, e o círculo de fogo que era o conselho tribal. Jonas foi escoltado pela pradaria. A névoa da manhã grudava em seu cabelo e em seu casaco surrado, trazendo calafrios ao corpo, mas o frio não era nada comparado ao peso esmagador em seu peito. Ele não fazia ideia de para onde estava sendo levado. Tudo o que podia ouvir era o som implacável dos cascos ao seu redor, como tambores de guerra escoltando um homem à execução. Quando o sol finalmente se ergueu acima do horizonte, os cavaleiros pararam. À frente de Jonas se estendia um amplo vale. No centro, ardia um grande círculo de fogo. Dezenas de anciãos Apache sentavam-se em roda, e atrás deles estavam centenas de guerreiros, armados e vigilantes. O som de flautas de vento ecoava no ar, misturado a tambores profundos e rítmicos. Toda a cena emanava uma força sagrada e solene, e ao mesmo tempo majestosa e aterrorizante. Jonas foi empurrado para o centro do círculo. A corda em seus pulsos mordia sua pele, e suas botas tocaram a terra vermelha ainda úmida de orvalho. Cada olhar se fixou nele, e olhares cheios de suspeita, raiva e até desprezo. Um ancião de barba prateada levantou-se, a voz afiada e imponente. Você, homem branco, tocou a filha da tribo. A antiga lei é clara. Quem não é do nosso sangue toca um dos nossos carrega a marca da vergonha. O que tem a dizer por si? Jonas respirou fundo e ergueu a cabeça.
Sua voz era fraca, mas clara. Ontem à noite eu a vi morrendo numa ravina. Eu não poderia simplesmente ir embora. Dei a ela água. Tratei seus ferimentos. Se salvar uma vida é um crime, então aceito isso. Mas não envergonhei ninguém. Um murmúrio atravessou o círculo. Muitos olhos ardiam de fúria. Outro ancião rosnou. Você fala mentiras para escapar do julgamento. Quem se levantará para testemunhar por você? Quem se levantará para testemunhar por você? Repetiu ele, a voz ecoando como um golpe. A pergunta caiu como um martelo. Jonas ficou em silêncio. Olhou ao redor, esperando por um milagre. Então, através do silêncio espesso e sufocante, uma voz fraca chamou por trás. Aioca. Ela estava sendo ajudada a caminhar. Seus ferimentos ainda enfaixados. Cambaleava, instável, mas seus olhos ardiam com clareza. Ela entrou diretamente no círculo de fogo, olhou para Jonas e então virou-se para os anciãos. Sua voz era áspera, cada palavra pesada, porém firme. Ele me salvou. Se não fosse por ele, eu estaria morta. O vale explodiu em reação. Alguns guerreiros encararam em choque. Outros rosnaram em protesto. Os anciãos trocaram olhares tensos. O velho chefe, coberto com seu manto de pele de cervo, que até então permanecerá em silêncio, levantou-se lentamente. Seu olhar atravessou Jonas e Aioca como uma lâmina. Sua voz retumbou. Se as palavras desta filha são verdadeiras, então quem buscou sua morte não foi você. Mas você interferiu em nosso destino. A partir de hoje, você não é mais um estrangeiro. Provará com sangue quem é o verdadeiro inimigo. Jonas engoliu seco, o coração martelando nos ouvidos. Ele entendeu. A verdadeira prova ainda estava à frente, e seria uma batalha de vida e morte, onde a verdade seria paga com fogo e sangue. O fogo no vale estalava, lançando luz tremeluzente sobre os rostos irados dos anciãos. A tensão no ar era tão densa que um único veredito poderia derramar sangue. Jonas estava no centro do círculo, suor escorrendo pelas têmporas, mas seus olhos nunca baixaram. Aioca respirou fundo, seus ombros frágeis tremendo. Ela levantou a mão, apontando para os hematomas no pescoço e nos pulsos. Depois ergueu o queixo e falou, em parte em sua língua nativa, parte em inglês quebrado. Não foi ele. Não o rancheiro. Os que tentaram me matar foram escravistas. Um choque percorreu a multidão. Guerreiros olharam uns para os outros, apertando ainda mais as lanças. Um dos anciãos rosnou. O que você disse? Fale claramente. Aioca continuou, a voz fraca, mas firme. Contou que, dias antes, enquanto buscava água perto da cidade, se deparou com escravistas brancos fazendo um negócio e vendendo mulheres e crianças para acampamentos distantes. Ela ouviu a conversa, foi descoberta e capturada. Naquela noite, bateram nela, amarraram-na e a deixaram para morrer na ravina, tentando enterrar o segredo. Um jovem guerreiro que entendia um pouco de inglês avançou e traduziu suas palavras. À medida que ele falava, o círculo ao redor do fogo explodiu em fúria. Guerreiros bateram com as hastes das lanças no chão, olhos ardendo de raiva. Aioca se virou para Jonas, seu olhar cheio de confiança. Ele me salvou. Me deu água. Me deu vida. Sem ele, eu não estaria aqui para contar a verdade. Todos os olhares se voltaram para Jonas. Ele engoliu seco, o coração ainda disparado, mas não disse nada. A verdade já havia encontrado sua própria voz. O velho chefe ergueu a mão, silenciando a multidão. Caminhou à frente, o rosto marcado como pedra, e fixou os olhos em Jonas. Você salvou a filha da nossa tribo. Mas isso não basta. Se as palavras dela são verdadeiras, você cavalgará conosco, e o sangue do inimigo provará sua inocência. O círculo de fogo caiu em silêncio. A fúria nos olhos deles havia mudado. Agora olhavam para Jonas com algo diferente.
Expectativa. Jonas sentiu claramente. Ele não era mais apenas um espectador. Tinha sido puxado para dentro da tempestade, e somente suas ações poderiam revelar a verdade. A Ioca lhe deu um aceno. Ela estava cansada, mas seus olhos brilhavam com luz. E naquele momento, Jonas entendeu que o laço entre ele e ela, e entre ele e a tribo, havia se tornado algo mais profundo. Tinha se tornado destino. A noite caiu e o vale foi engolido pela escuridão. A grande fogueira havia se apagado, restando apenas brasas vermelhas e incandescentes. Jonas cavalgava um cavalo emprestado pela tribo, seguindo em silêncio entre os guerreiros Apache. Seu coração batia forte no peito, como batia quando ele usava o uniforme de soldado. Mas desta vez, não era uma bandeira que o guiava. Era a verdade e a dívida que carregava. Eles cruzaram o desfiladeiro e chegaram à cabana de madeira onde os escravistas se escondiam. Luz de fogo escapava pelas frestas, e risadas feias ecoavam junto ao tilintar de metal. Jonas apertou firme o seu velho rifle. Suas mãos tremiam, mas seus olhos se tornaram frios. O chefe levantou a mão. Todo o grupo ficou imóvel. Então veio um grito que quebrou o silêncio. Uma flecha cortou o ar e atingiu a porta com um baque seco. Momentos depois, tiros explodiram. O ataque havia começado. Guerreiros Apache avançaram. Cavalos relinchando, lanças brilhando na luz do fogo. Jonas se protegeu atrás de uma rocha e mirou. Seu primeiro disparo derrubou um homem que empunhava uma faca. Um grito ecoou. Chamas se ergueram quando tochas foram lançadas sobre o telhado seco. O fogo começou a devorar a casa. Os escravistas revidaram com desespero selvagem, mas, um por um, caíram. Jonas saiu de sua cobertura quando viu um homem enorme erguer um machado contra a Ioca. Sem pensar, ele levantou o rifle e puxou o gatilho. O estampido ressoou no meio do caos e o homem caiu sob a luz das chamas. Jonas ficou ali, ofegante, com memórias de batalha piscando em sua mente. Mas desta vez, ele estava lutando por algo justo. A luta continuou até meia-noite e então silenciou. O esconderijo estava em cinzas, enquanto as silhuetas dos guerreiros Apache permaneciam erguidas na luz do fogo. O velho chefe caminhou até Jonas, seus olhos negros fixos nele por um longo momento. Então, assentiu lentamente. Você provou seu valor. Não é mais um forasteiro. A partir de hoje, sua honra está ligada à nossa tribo. A Ioca estava atrás dele. Seu rosto ainda estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma força tranquila. Ela lhe deu um pequeno aceno e um agradecimento que não precisava de palavras. Jonas abaixou o rifle e sentou-se sobre uma pedra, olhando para o céu cheio de estrelas. Pela primeira vez em anos, sentiu algo despertar em seu peito. Não apenas cicatrizes antigas, mas vida. Um único gole de água o havia ligado a um destino muito maior do que jamais imaginou. E agora ele sabia, tinha encontrado um motivo para continuar. No oeste, Jonas pensou, a justiça não é escrita em tinta. É gravada no fogo, no sangue e na coragem daqueles que ousam enfrentar a tempestade. Um gole de água, uma mão estendida. Às vezes, é só isso que basta para mudar uma vida. Porque aqui, em uma terra tão brutal quanto bela, a compaixão não salva apenas os outros. Ela salva sua própria alma. E essa é a verdadeira justiça do Oeste. Deixe que essa compaixão crie raízes em cada um de nós, meus amigos. Muito obrigado por estarem aqui. Agora me digam, o que vocês sentiram ao ouvir esta história? Deixem um comentário aí embaixo. Digite o número 1 se esta história tocou você.